Erundina, deputada federal, foi prefeita de São Paulo há 25 anos atrás pelo PT. Agora ela é pré-candidata à prefeitura pelo PSOL. O que pensa Erundina sobre o Brasil e São Paulo? Mas antes, o essencial. A doleira Nelma Kodama, que ficou conhecida ao ser presa em flagrante tentando embarcar com 200 mil euros na calcinha no aeroporto de Guarulhos, posou para um ensaio sensual na Veja vestindo apenas negligê e uma tornozeleira eletrônica. Segundo o juiz Sérgio Moro, que a deixou em casa depois dela fazer delação premiada, Nelma tem personalidade voltada para o crime. Esta é a justiça brasileira, senhoras e senhores. Falando em Moro, o advogado de Lula, Cristiano Zanin, deu uma classificação dura para ele, juiz acusador. Disse Zanin: nós não reconhecemos a competência de Moro, seja porque os assuntos que foram levados a ele sobre o ex-presidente não tem nenhuma relação com Curitiba, seja porque não há nenhum elemento concreto que possa vincular esses assuntos à Petrobras e, por consequência, à Lava Jato. Prender Lula fica mais e mais complicado a cada dia. Como explicar que seu nome apareça no topo das pesquisas depois desse massacre dos últimos anos? A ideia agora é outra: torná-lo inelegível para 2018. É pagar para ver. A notícia de hoje é com a deputada federal e candidata a prefeita de São Paulo, Luiza Erundina. Estou com o Zé Cássio, Kiko Nogueira. Bom, boa tarde, deputada. A senhora pode falar um pouco do projeto Raiz? Olha, é uma experiência que começou há pouco mais de um ano, em que um grupo de jovens e também de pessoas menos jovens como eu, e que pensamos a necessidade de construir uma proposta alternativa às propostas partidárias que estão aí. E, a partir disso, criar uma nova cultura política, né, radicalmente democrática, ser uma estrutura radicalizada, né, com amplo debate com a sociedade e em perfeita sintonia com os movimentos sociais populares. A raiz do caso, o movimento cidadanista, ele é ao mesmo tempo partido e movimento. Já atua como movimento enquanto aguarda a formalização do partido como organização política. Falando em modelos cotados, a senhora agora acabou de concorrer à presidência da Câmara Federal. A senhora achou que poderia ganhar ou a senhora foi meio para marcar uma posição? Olha, eu não tinha absolutamente nenhum cálculo de viabilidade eleitoral, nem eu, nem o nosso partido. Não foi só para marcar posição, foi para tentar também uma articulação no campo da esquerda democrática, que a candidatura cumpre um pouco esse papel de articular quem esteja insatisfeito com as propostas dos seus respectivos partidos, não na perspectiva de trazê-los para o nosso partido, mas articular em torno de posições, convidar esses companheiros e companheiras de outros partidos desse campo que votaram em nós e na nossa proposta, da gente definir uma estratégia de atuação política lá dentro, pluripartidária ou suprapartidariamente. Então está na hora da gente, já que não conseguiu até agora, e é mais difícil a curto prazo, né, aprovar uma reforma política estrutural, sistêmica, em que repense o Estado brasileiro como um todo, vamos ensaiando algumas experiências de articulação no Congresso, particularmente na Câmara, e vamos promovendo as mudanças dentro das nossas condições e possibilidades, sem ter que arcar com uma maioria esmagadora, agora com o Centrão, menos ainda se terá condições de aprovar uma reforma política que não sejam remendos, como têm sido feitos, remendos na legislação eleitoral, em outros aspectos partidários, mas mais distorce um sistema já distorcido do que corrige essas distorções. Em algum momento a senhora chegou a discutir com o comando do PT sobre um apoio deles? Teve alguma Sim. conversa? Olha, a decisão sobre a minha candidatura se deu 24 horas antes da eleição, porque o partido tinha dúvidas, inclusive eu, pelo fato de eu estar como pré-candidata aqui. Mas como era? Quer ser prefeita ou quer ser presidente da Câmara? Mas aí a gente teve que trabalhar com muito cuidado isso. E a avaliação que se teve é que faria sentido, né? Porque isso projetaria o projeto, né?
e de uma certa forma, tiraria da invisibilidade, que a minha candidatura é praticamente uma candidatura invisível, porque, inclusive, os meios convencionais, tradicionais de comunicação, a grande mídia, a dita grande mídia, não gosta da minha atuação política, porque eu atuo exatamente propondo a democratização do meio de comunicação. O artigo 54 da Constituição proíbe que senadores e deputados sejam radiodifusores. Entretanto, a família Sarney é retransmissora da Globo no Maranhão, o Collor é retransmissor da Globo em Alagoas, Jader Barbalho é retransmissor da Bandeirantes no Pará. Enfim, existem vários senadores, deputados que flagrantemente descumprem a lei. A verdade é dura, a Rede Globo apoiou a ditadura. Eu sou membro desde o primeiro mandato, já estou no 5º, da Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática. Porque eu descobri, quando eu fui para lá, que a causa pela qual eu estabeleci toda essa minha trajetória política foi a luta pela reforma agrária no campo. A reforma agrária lá no Nordeste, na época da resistência à ditadura, das ligas camponesas. E foi por isso que eu tive que vir correndo embora para São Paulo, para não ser vitimada, como muitos chegaram a ser mortos, assassinados, presos, torturados. Então vim para cá e aí me formei em serviço social, mas quando eu cheguei aqui, que encontrei... Não, formei em serviço social lá. Eu vim para trabalhar com assistente social aqui. Fiz concurso público e a surpresa que eu tive é que eu me imaginava tendo deixado a luta para trás, a reforma agrária lá no campo. Chegando aqui, eu fui trabalhar em torno da questão da terra, a população sem casa, sem moradia, nas favelas, nos cortiços, nos baixos de viaduto. E aí era o mesmo objeto de luta. O fato é que eu, chegando lá, não tinha esse objeto de atuação nessa comissão e me coube exatamente a Comissão de Ciência, Tecnologia e Comunicação Informática. Aí eu me dei conta que mais importante que a reforma agrária, ou qualquer outra reforma, era a democratização do meio de comunicação. Porque, conseguindo essa reforma, ela vai viabilizar a força política para o povo para fazer as outras reformas todas. A concentração dos meios de comunicação de massa, né, através das concessões e das outorgas, né, nas mãos de pouquíssimos e com prazos absurdos, 15 anos para a televisão, 8 anos, 10 anos para a rádio e uma renovação automática por mais 15 ou por mais 10 se é rádio, já está na terceira, desde que foram feitas as primeiras outorgas, já foram renovadas 3 vezes. Bandeirantes, Record, todas elas são cabeças de rede, grandes cabeças de rede, e elas monopolizam, elas concentram todo o poder da mídia, que é o 4º poder, maior do que todos os outros poderes da República, e é o que se dá, elege presidentes e derruba presidentes. Então, se não se fizer essa reforma, né, não se conseguirá fazer a reforma política como precisa ser feita, nem muito menos a reforma tributária, a reforma agrária, a reforma urbana. Isso está no topo das suas prioridades, então. Está no topo da mídia. As cabeças de rede têm os prazos de duração do período da concessão. Terminado aquele prazo, se faz um novo processo de renovação da concessão, sem nenhuma exigência, sem nenhuma contrapartida do ponto de vista, né, rever programação. Automático. E eu quis simplesmente, como membro de uma comissão técnica permanente da casa, tenho prerrogativa para isso, requerer uma audiência para ouvir os interessados, para ouvir os órgãos do governo, para ouvir os usuários do serviço, que é um serviço da sociedade, outorgada em nome dele pelo Estado. E isso foi uma ofensa tão grande e foi considerado um atentado à liberdade de expressão. Eu estou querendo a liberdade de expressão de todo cidadão. E a liberdade de expressão é um direito humano fundamental. Pelo menos que ele tivesse a possibilidade de dizer, bom, vai renovar por mais 15 anos. Já teve 15, já teve 30. Porque essa última renovação já tinha tido 30. Você não conseguiu realizar as audiências públicas. Porque eles não davam presença, não atendiam o convite. E também a casa não tinha nenhum interesse, o presidente da casa. E os deputados também, por sua vez, não deram maioria para aprovar o requerimento. Por quê? Porque eles são concessionários. Inconstitucionalmente, o artigo 51 da Constituição proíbe a concessão de mandatário de cargo, de mandatário de mandato, de quem exerce mandato popular, ou que tem cargo público. É um absurdo. Enquanto não se mexer nessas questões, nós não enfrentaremos as questões
e que hoje estão, inclusive, na base, na raiz dessa crise profunda, multifacetada que o nosso país está. Esse golpe, Marta, é machista. Como você, como mulher, se sente? Traidora! 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 Marta, o seu mandato é nosso! Qual a avaliação que a senhora faz do papel da Marta, que é sua amiga pessoal? Ela traiu. Por que ela fez? Ela traiu. Mas por quê? A origem dela. Ela saiu no pior momento que o Partido dos Trabalhadores estava vivendo, que é o atual. Não estou dizendo que ela devesse ficar lá, mas alegar e usar como pretexto que ela está saindo contra o partido corrupto, e aí ela foi para um partido e disse: o PMDB é meu partido. E primeiro ela disse: eu vim por causa da corrupção do PT. Aí eu fui para um outro partido para corrigir. Mas, por favor, isso com o Cunha do lado, o Temer do outro, o Renan do outro, por favor. Ela se imaginava a presidente da República. Potencialmente ela se via. E ela não aceita que tenha sido a Dilma e não ela. E ela ainda sonhava, não sonha. Então vai para um outro espaço que é mais fácil. É isso, é o poder. É o poder para ela. É esse projeto que a fez sair também do PT e do PSB? É a questão dos desvios, os desvios doutrinários, desvios ideológicos, a perda de identidade ideológica, o pragmatismo. A política de aliança do PSB com Eduardo Campos era de A a Z do espectro político ideológico. E foi se aprofundando ao longo do tempo. Segundo turno, o partido, na reunião da Executiva, eu era da Executiva Nacional, né? Antes de terminar a reunião declarando apoio ao Oeste, e a decisão era: não, vamos apoiar mediante determinados compromissos programáticos. Antes da reunião terminar, ele já estava na porta para entrar na reunião. E ali ele entrou por uma porta e saiu da outra. Não vou ficar mais aqui. O que a senhora acha dessa proposta de novas eleições? Se você vai fazer uma eleição com as mesmas regras vigentes hoje, como é que você vai alterar o jogo? Você vai eleger os mesmos, claro, não tem mais o financiamento público, mas tem o Caixa 2, percebe? Então, precisaria fazer ao mesmo tempo uma reforma política estrutural e alterar as regras eleitorais, a estrutura partidária, as normas partidárias, etc. E para poder promover uma eleição geral que fosse minimamente transparente, fosse legítima. Agora, deputada, como consolidar esse debate dentro de um Congresso com 513 deputados? Não é muita coisa. Não se consegue, mas a sociedade tem que invadir o Congresso. A presença do povo no Congresso. Eu sou radical? Sou. Não sou sectária. E as minhas propostas, modéstia à parte, elas têm consistência em termos de viabilidade, de razoabilidade, né? Agora, dentro de compromissos ideológicos, doutrinários, políticos. Tenho clareza da correlação de forças, que nem tudo, o grande parte disso que eu luto por isso vai se dar no meu tempo, não tem importância. Eu tenho sonhos, e sonho pequeno não termina numa vida. Sonho, para ser sonho, ele tem que extrapolar muitas gerações. O terrorismo é hoje o maior problema de segurança do mundo. Isso todo mundo sabe. Mas o circo armado pelo ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, para dar notícias acerca da captura de supostos terroristas, foi resumido por ele mesmo. Tudo leva a crer que eles jamais agiriam de maneira séria, falou. Então, para que o show todo? Há 2 semanas da Olimpíada, Moraes quis mostrar o resultado da operação Hashtag, que identificou 12 pessoas, das quais 10 foram em cana. Elas se espalhavam por 10 estados e eram monitoradas há meses pela PF. Teriam comemorado atentados cometidos em Nice, Orlando e Paris, mas o que mudou a sua condição foi a passagem para atos preparatórios. Eles se comunicavam, contou Moraes, via WhatsApp e Telegram. Bem, temos algo estranho aí, já que os aplicativos são criptografados. Nem o FBI consegue quebrar a criptografia, mas os eleitos de Curitiba fazem milagres nesse quesito, pelo jeito. Moraes se saiu com uma resposta meia-boca quando questionado sobre isso. Esta pergunta atrapalha não só esta, como outras investigações. De acordo com o Careca,
Era uma célula amadora, os caras não tinham nenhum preparo e o líder afirmou que era necessário aprender artes marciais e ia comprar armas pela internet. Umas bestas, enfim. Antes da entrevista, Temer e Moraes estiveram juntos no gabinete. Temer orientou o ministro para que falasse para mostrar que o governo está atento e operando em cooperação com outros países. Em todo o mundo, há sigilo dessas operações para, entre outras coisas, não alertar os criminosos. Um dos saldos dessa palhaçada foi o cancelamento de 20 mil ingressos para Rio 2016. Moraes foi secretário de Segurança de São Paulo. Durante seu mandato, o PCC apenas cresceu. Ele constava no Tribunal de Justiça como advogado da Transcooper, uma cooperativa que estava servindo, supostamente, para lavar dinheiro do PCC. A patetice ganhou o mundo e está na mídia internacional. A explicação para o espetáculo de Alexandre Moraes obedece ao padrão do governo interino: burrice, oportunismo e incompetência. Se é isso o que o Estado Islâmico procura, agora já sabe onde encontrar. O programa de hoje fica por aqui. Semana que vem nos vemos novamente. Até lá! O Festival Nacional de Músicas, Poesia e Arte da Reforma Agrária, para nós, é uma síntese daquilo que nós produzimos no campo. Muitos dizem que o campo é um lugar só de trabalhar. Para nós, o campo é um lugar que a gente produz o alimento saudável, a gente produz a cultura e produz um novo modo de vida. E por isso que a gente está reunido aqui em Belo Horizonte, na Praça da Estação, divulgando esse projeto de vida, esse modelo de vida. 80 mil genes se pode contar. A ciência faz chover e molhar, faz clone de ovelha, faz cópia completa. Eu duvido a ciência fazer um poeta cantando galope na beira do mar.